Bom dia, meus amores, tudo bem? Que bom, né? Estamos chegando na reta final. Essa semana é a última semana de aula. A partir de segunda-feira começa a terceira avaliação. São as provas, ok? Mas eu quero começar o vídeo de hoje, ó, batendo palma para vocês. Sabe por quê? Porque os trabalhos, ó, foram ótimos, muito lindos, adorei. Deu para matar um pouquinho da saudade de vocês. A gente viu o rostinho de vocês, faz tempo, né? Que a gente não vê vocês. Mas parabéns, ó. Parabéns a quem ajudou, ao papai, à mamãe. Parabéns para vocês que se esforçaram. Gostei muito, tá bom? Fica aqui, ó, a dica. Parabéns para vocês. Mas vamos começar a aula de hoje. Hoje é português, segunda-feira, e vamos falar um pouquinho sobre sujeito e predicado, ok? Vamos ver o slide, a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um deles. É muito fácil, vocês já viram nos outros anos, tá bom? Vamos só dar uma lembrada. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. O que é essenciais? São termos importantes de uma frase, né? De uma oração, termos importantes. Sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Predicado também é o que se afirma sobre sujeito, né? A gente vai ver alguns exemplos, vocês vão entender melhor o que é sujeito e o que é predicado, tá bom? Passa o slide. Vamos passar. Então, aqui, sujeito e predicado. Posição do sujeito na oração. Normalmente, o sujeito vem antes do predicado, ou seja, o sujeito vem na frente do predicado. Mas veja só, normalmente. Pode acontecer também dele vir no fim ou no meio. A gente vai ver esses exemplos também. Aqui eu botei um exemplo com o sujeito na frente. As crianças brincavam despreocupada. Ordem direta, sujeito mais predicado. Então, isso aqui é o normal. O sujeito na frente. Quem é o sujeito? Para você saber quem é o sujeito da frase, você faz a pergunta. Aqui tem, as crianças brincavam desesperadas. Aí você faz a pergunta para você mesmo. Quem brincava despreocupada? As crianças. Então o sujeito vai ser quem? As crianças. E o resto da frase, que é a ação da frase, vai ser o quê? O predicado, ok? Vamos ver outro exemplo? O sujeito pode aparecer depois do predicado, como eu falei com vocês, tá vendo? Olha o exemplo. Brincavam despreocupada as crianças. Aqui a ordem é inversa, ou seja, o contrário. Primeiro vem o predicado, para depois vem o sujeito. A mesma pergunta, quem brincava despreocupada? As crianças. Como o predicado está na frente, que é a ação do sujeito, brincava despreocupada as crianças. Primeiro na frase você tem que achar o sujeito, para depois você saber a ação do sujeito. Brincavam despreocupadas as crianças. Você faz a pergunta para você mesmo, quem brincava despreocupada? As crianças. Tá no final da frase própria, mas é o sujeito. Ele pode vir também no final da frase. As crianças é o sujeito e brincavam despreocupada é o predicado. Se eu dissesse, João caiu no lago, quem é o sujeito? Muito bem, você fez a pergunta, quem caiu no lago? João. João é o sujeito e o predicado caiu no lago. Vamos fazer inverso? Olha só, de trás para frente. Caiu no lago João. Continua a mesma coisa. Quem caiu no lago? João. Tá lá no fim da frase. Mas achou o sujeito? Ação caiu no lago vai ser o predicado, ok? Vamos passar outro. Vamos ver outro slide aqui. Posição do sujeito na oração. O sujeito no meio do predicado. Também pode vir, viu, gente?
O sujeito pode ser na frente, no fundo ou no meio de uma frase. É por isso que é importante, a primeira coisa que você deve fazer na frase é achar o sujeito. Achou o sujeito, a ação do sujeito vai ficar bem visível para você saber que é o predicado. É por isso que é importante você fazer a pergunta da frase para você mesma, porque ele pode vir na frente, no meio ou atrás de uma frase, ok? Olha esse exemplo. Despreocupada, as crianças brincavam. E aí, quem é o sujeito? Faça a pergunta para você. Quem estava despreocupada? As crianças. Achei o sujeito. Botei aqui embaixo, sujeito. E a ação? Despreocupadas, brincavam. Vai ser o quê? O predicado. Tá vendo? É importante você primeiro achar o sujeito da frase e a ação vai ficar logo visível para você saber que é predicado. Tem mais um slide? Então, o slide vai parar aqui, mas o assunto é muito fácil. Se você fizer a pergunta para você sobre a frase, você vai conseguir achar o sujeito e logo depois você vai achar o predicado, que o predicado é o quê? A ação da frase, tá bom? Faça com a mamãe, pegue seu livro. Esse assunto tá na página 115, tá falando sobre sujeito, e na 120 tá falando sobre predicado, porque eles vieram em páginas diferentes. Então, 115 e 120. A Pro Luísa também vai estar passando atividade para vocês sobre o conteúdo. É muito fácil. O sujeito é quem faz a ação e a ação é o predicado. Para achar o sujeito, faça a pergunta para você sobre a ação. Achou o sujeito, o resto da frase é a ação. Então, lógico, vai ser o quê? O predicado, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima e ó, parabéns mais uma vez, hein?